O que está acontecendo em Israel agora? Já foi escrito há mais de 2500 anos. Será que estamos testemunhando o cumprimento final das profecias que anunciam a volta do Messias? Fique comigo até o último segundo deste vídeo, porque o que vou revelar pode transformar completamente tudo o que você compreende sobre os sinais dos tempos finais. Esta não é apenas mais uma mensagem profética. Isto é o desvelar literal das Escrituras Sagradas diante dos nossos olhos. Jerusalém, o coração pulsante da fé eterna. Cada pedra antiga sussurra ecos de promessas milenares e batalhas travadas no reino invisível. O vento sopra sobre os muros centenários. Como se o próprio Eterno estivesse observando, contando os dias, medindo os tempos. Os sinais estão por toda parte. As profecias despertam das páginas sagradas e ganham forma na Terra Santa. Se esta mensagem já está tocando profundamente o seu coração neste exato momento, escreva amém nos comentários e permita que o Espírito testemunhe através de você. Para compreendermos o que está ocorrendo hoje na Nação Santa, precisamos voltar no tempo. Até os profetas antigos que viram através do véu da história. Ezequiel, Daniel, Zacarias. Homens que caminharam entre dois mundos. Homens que escreveram não apenas para seus dias, mas para os nossos. Eles viram uma terra desolada que seria restaurada. Viram um povo espalhado que seria reunido. Viram um tempo onde os filhos de Jacó retornariam do exílio mais longo da história humana. E escreveram algo impossível de se acreditar naquela época: eis que tomarei os filhos da aliança dentre as nações para onde foram levados, e os congregarei de todos os lados, e os trarei à sua própria terra. Era um tempo de promessas eternas, e o povo escolhido estava diante do impossível. Mas o que estava prestes a se manifestar através dos séculos, ninguém poderia imaginar. Por quase 2 milênios, a Nação Santa deixou de existir no mapa. Dispersos, perseguidos, esquecidos pelo mundo. Roma destruiu o templo sagrado no ano 70. As pedras foram derrubadas, exatamente como o Messias profetizou. E então, silêncio. Gerações e gerações passaram. Impérios subiram e caíram. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Bizâncio, otomanos, todos dominaram aquela terra. Mas em 1948, algo impossível aconteceu. Uma nação que estava morta há 2000 anos ressuscitou. Os ossos secos de Ezequiel capítulo 37 começaram a ganhar carne, tendões, vida. Isso foi coincidência? Política humana? Ou a mão invisível do Eterno movendo as peças do tabuleiro profético? Você acredita que essa profecia está se cumprindo agora, nesta geração? Comente sim nos comentários. E me diga de onde você está assistindo a este vídeo neste momento. Mas a restauração da Nação Santa foi apenas o primeiro sinal, havia algo muito maior se aproximando. Desde 1948, os olhos do mundo inteiro se voltaram para aquela pequena porção de terra no Oriente Médio. Guerras, tratados, conflitos sem fim. Por que tanta disputa por um território tão pequeno? Por que tantas nações se levantam contra o povo da aliança? Porque aquela terra não é apenas geografia, é teologia materializada. É promessa em forma de montanhas, vales e desertos. Zacarias capítulo 12 versículo 3 declarou: farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. E veja o que está acontecendo agora. Nações poderosas se reúnem em conselhos internacionais. Resoluções são votadas. Alianças são formadas. E todas elas, convergem para a mesma questão: o que fazer com Jerusalém? O céu parecia em silêncio, mas o invisível estava prestes a se mover de maneiras que ninguém esperava. E foi então que sinais inegáveis começaram a surgir, vindos do próprio céu. Mas antes da manifestação plena da glória, sempre vem o tempo de trevas. Jesus, o Messias, alertou seus discípulos: quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que a sua desolação está próxima. E ele também disse em Mateus capítulo 24, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Os conflitos se intensificam. Foguetes cortam o céu. Alarmes soam nas cidades antigas. Famílias correm para abrigos subterrâneos. Como o Eterno pode permitir que seu povo escolhido passe por tanto sofrimento? Parecia o fim. Até os corações mais fiéis começaram a duvidar.
Senhor, onde estás? Por que te escondes no tempo da angústia? Mas o que muitos não entendem é isto: o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio do Altíssimo é apenas o prelúdio de algo absolutamente divino. E no momento mais escuro da história, a luz começou a romper as trevas. De repente, o impossível aconteceu. Sistemas de defesa que não deveriam funcionar, funcionaram com precisão sobrenatural. Mísseis que deveriam destruir, foram interceptados no ar. Soldados relataram experiências inexplicáveis, luzes no céu, proteção invisível, estratégias que surgiam em sonhos. Isaías capítulo 31 versículo 5 profetizou há milhares de anos: como aves que esvoaçam, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. E veja isto: o sistema de defesa criado pela nação santa é chamado de cúpula de ferro. Mas os próprios soldados dizem: não é só tecnologia. É como se houvesse uma cúpula espiritual sobre nós. Milagre após milagre. Proteção após proteção. O Eterno se manifestou com poder e glória, exatamente como prometeu através dos profetas antigos. Se você sentiu algo profundo ao ouvir isso agora, se o Espírito Santo está testemunhando em seu coração, escreva glória a Deus nos comentários. Mas isso é apenas o começo, porque algo maior está para acontecer. A cada conflito superado, a cada ameaça vencida, a cada profecia cumprida, o nome do Senhor é exaltado entre as nações. Salmo 121 versículo 4 declara: aquele que guarda a nação escolhida não dormirá nem tosquenejará. E ele tem cumprido essa promessa geração após geração. Mas a maior promessa ainda não se cumpriu completamente. Zacarias capítulo 12 versículo 10 diz: derramarei sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Você entende o que isso significa? Chegará o dia em que a nação inteira reconhecerá o Messias que rejeitaram. O véu será removido. Os olhos serão abertos. E então, a restauração completa virá. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Alguém que precisa saber que Deus ainda está no controle da história. Mas agora, preste atenção no que vou revelar a seguir. O mesmo sinal que os profetas viram naquela época, está voltando a aparecer agora, diante dos nossos olhos atonitos. Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Veja os sinais que estão se multiplicando. A nação santa voltou a existir após 2000 anos. Cumprido. Jerusalém voltou às mãos do povo da aliança em 1967. Cumprido. A língua hebraica ressuscitou dentre as línguas mortas. Cumprido. O deserto está florescendo como nunca na história. Tratados de paz estão sendo firmados com nações árabes, algo impensável há poucos anos atrás. E o mais impressionante, pela primeira vez em 2000 anos, há preparativos sendo feitos para a reconstrução do templo. Instrumentos sagrados foram recriados. Sacerdotes estão sendo treinados. Projetos arquitetônicos estão prontos. Daniel capítulo 9 versículo 27 fala de um tempo em que os sacrifícios voltarão a acontecer, e então serão interrompidos. Tudo está se alinhando. As peças proféticas estão se encaixando uma a uma. Mas esse pode ser apenas o primeiro passo para o cumprimento total da profecia mais esperada de todas. Porque é um sinal que ainda não vimos, um sinal que fará o mundo inteiro parar. Inscreva-se neste canal e ative o sininho agora, porque no próximo vídeo revelarei o último sinal profético que precisa acontecer antes da volta do Messias. As profecias nunca foram apenas histórias antigas guardadas em pergaminhos empoeirados. Elas são cartas abertas do Eterno ao nosso tempo. Mensagens cifradas que só esta geração pode compreender plenamente. O que está acontecendo em Israel hoje não é política. Não é geopolítica. Não é acaso. É o relógio profético de Deus marcando os últimos segundos desta era. A pergunta que você precisa fazer não é se essas coisas vão acontecer. A pergunta é: você está pronto para o que vem a seguir? Prepare seu coração. Fortaleça a sua fé. Levante sua cabeça. Porque a redenção está mais perto do que jamais esteve. Curta este vídeo agora se ele tocou seu coração. Inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações proféticas. E compartilhe com todos que precisam ouvir esta mensagem. Que o Eterno abençoe você e guarde sua alma até o dia da manifestação final. Shalom.